Eu externo aquilo que eu penso. Eu gosto de falar o que penso e praticar o que falo. Assim eu tenho a Porque oportunidade. também não adianta você falar o que pensa e não praticar, né? Mas a Tem maioria muito das assim. pessoas, Sorriso, você sabe que ele imagina uma coisa, fala uma e pratica outras. Isso é na grande maioria, querendo ludibriar as pessoas. Eu não sou desse tipo de pessoas que goste de ludibriar as outras pessoas. Menosprezar a inteligência das outras pessoas, né? Cada um tem o seu pensamento, cada uma pessoa pensa de uma maneira, uns praticam de outras, e eu pratico aquilo que me convém e que não possa fazer mal aos outros. Você tem até que grau de escolaridade, Bartô? Eu, por incrível que pareça, não tive tempo de estudar. Não. Não. Como foi a tua infância, Eu assim? aprendi a ler e a escrever, as duras penas, fiz a quarta série, né? As pompunhadas de parcela, porque no meu tempo, Sorriso, não tinha essa facilidade que tem hoje para estudar. No meu tempo, você ou estudava ou trabalhava para comer. Eu vim estudar aqui num grupo que tem chamado Sequeira de Menezes, que não é acolá onde está situado. Que era aqui no centro, né? Era aqui do lado da beira do rio. E dali, minha mãe é uma senhora mãe de 12 filhos, separada do meu pai. E então nós chegamos aqui na cidade e minha mãe foi trabalhar de doméstica na casa da dona Prisca. Era uma enfermeira que tinha aqui. E tinha ali do lado da igreja do Padre Paulino, do Nossa Senhora da Conceição, tinha o Palácio das Freiras. Palácio das Freiras. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis. Então eu imagino, mamãe nunca falou, mas eu imagino que mamãe botava comida demais na panela para sobrar um pouco para trazer à noite para nós. Então nós só ia se alimentar de 20 em 24 horas. Você fala, botava comida demais na panela da freira, Da na casa, freira, no que ela trabalho trabalhava, dela. isso é o que eu imagino. Ela nunca me disse. Mas todo dia a freira mandava aquela panelinha com a sobra de comida e nós 12 irmãos comia com a colher que Deus nos forneceu, a natureza nos deu, que era a mão. Vocês moravam aqui já na cidade? Nós morávamos na cidade. Aí o senhor cidade. veio de Seringal. Morava de favor, numa casa do seu Vigílio, com a banda caída e outra escorada, ali é onde hoje é a casa dos índios, ali, o negócio da FUNAI. Certo, ali perto do Porto de Si. Era ali a casa do seu Vigílio. E ali nós moramos. Nós moramos, primeiramente, antes dali, nós moramos na casa do senhor chamado Luiz Caboclo, um sapateiro que tinha aqui. Ele alugou uma casa para a mamãe, mas como a mamãe não ganhava dinheiro suficiente para pagar o aluguel, a mamãe terminou pagando no último mês com a panela de alumínio, a única que nós tinha para cozinhar, ele recebeu como aluguel daquela casa. Dali nós fomos despejados e fomos para a casa do seu Vigílio, com a dona da gente, que Deus a tenha em bom lugar, e nos cedeu aquela casa para que nós morássemos. E aí você teve muitas vitórias aí. Eu confesso para você que quando eu passo ali ali pela feira, eu vejo você vendendo, você vende tabaco, né? Mói de tabaco, o que é aquilo ali? É tabaco. O tabaco é uma planta que os nossos agricultores, na maioria do Iaco, plantam. E eu faz 35 anos que me dediquei a vender tabaco. Vender tabaco. Quando o Nabor Júnior, em 2013, assumiu o governo, eu era do PDS, e sou do PDS até hoje, e ele determinou, então, o Moacir Furtado, que era do PDS, que pressionou para passar para o PMDB e que me pressionasse, me perseguisse. Moacir Furtado está vivo para contar essa história. Meu amigo e coletor. Mas na época ele perseguiu? Sim, não. Moacir não me perseguiu. Desculpa, foi o Nabor Júnior, como governador do estado do Acre, né, pediu para que o Moacir coletor, que era do PDS também, mas ele teve que passar para o PMDB para não perder o seu cargo de coletor. Então pediu para que ele me perseguisse. Moacir está vivo para contar essa história. Moacir, como amigo, nunca me perseguiu. E eu resolvi me desfazer das mercadorias e vender só tabaco, me dedicar a vender tabaco. Acabou dando certo. Graças a Deus. E aí, o que foi que você, Bartô, o que foi que você angariou com todo esse trabalho de venda de tabaco? Você tem um patrimônio, eu sei que você tem um patrimônio hoje. Né? Eu tenho um patrimônio, graças a Deus, né? Eu adquiri, primeiro, o patrimônio maior que eu tenho é minha família. Certo. Né? Segundo patrimônio, eu tenho, por exemplo, carros, né? Tenho uma casa decente para morar. Você falou para mim o nome do quadriciclo, qual é o nome dele? Doquinha. O Doquinha. Doquinha. Achei bacana. Eu posso lhe contar o apelido do Doquinha. A história, qual foi, né? Como surgiu.
Havia tem um canal de televisão chamado, um programa TV Diário, Certo. que tinha Doquinha, Coxinha... Coxinha, então, tu vai ou não vai, Doquinha? Então a minha mulher, a minha esposa... Vai ou não vai, Doquinha? E num lugar ruim, nós ia subir, né? Quando a gente estava dentro daquela lama, aí ela dizia, vai ou não vai, Doquinha? Né? E o Doquinha ia, né? É muito bom pra lama. Já passei lá algumas vezes. Apenas ser muito caro. 25, ramal do apenas 25. ser muito, muito caro, que um pequeno produtor não tem as condições de comprar um transporte daquele para a sua colônia. Você optou ser crítico na questão da política, não foi? Sempre. Só que para você ser crítico, como você não teve muito estudo, você precisou ficar por dentro dos assuntos. Como é que você fez isso? Eu tive na aula de política. Eu me dediquei a algumas campanhas. Comecei como eleitor, depois, como eu falava muito, eu comecei a ser chamado para ser cabo eleitoral. E quando o Ulisses Modesto se elegeu-se a deputado, começava a conversar muito comigo falando de política, né? Naquele tempo nós não tinha televisão, não existia esses jornais que existem hoje, essa facilidade para a gente se informar. Então eu comecei a me infiltrar dentro de quem tinha, do bode onde tinha mandato, aquelas mesas redondas, eu sempre participava. E eu sempre fui um bom aluno. No meio das discussões políticas, você estava lá? Prestar atenção. E depois, quando começou as televisões expandir mais, né? Chegou em Sena Madureira, eu comecei a assistir um canal da razão, o canal do cidadão, que é o canal a TV Senado, que lá é onde rege todas as leis que têm influência na nossa vida, no presente e no futuro. Você, é ali que eu me informo. Você então assiste a TV Senado todo dia? Todo dia. Quando eu não tenho tempo de assistir de dia, que eu tenho que trabalhar, Vê as reprises à noite? À noite eu vou assistir. Que hora que você sai de casa para ir trabalhar lá? Não? De manhã eu saio às 5h30 da manhã. Me acordo às 4 da manhã, vou assistir. Você não vai na colônia? Não, toda sexta-feira, meio-dia. Uhum. Olha, um cidadão, por exemplo, que nem o Bartolomeu, escolheu ser crítico, gente. Vocês que estão assistindo a gente agora nesse momento, e você que acabou de ligar o seu computador e está acessando aí o nosso www.sorrisoshow.com e vendo a gente aqui, o Bartô, ele é um morador aqui de Sena Madureira e ele escolheu ser crítico. Essa administração, por exemplo, desde a época da administração Nilson Ariel, que você não concorda com algumas coisas que acontecem. Eu não sei se são algumas ou são todas. Eu vou resumir. Por que você escolheu por fazer oposição a essa atual gestão de prefeitura, de governo municipal? Que aí vem Nilson e agora nós temos o atual prefeito Mano Rufino. Eu posso começar mais anterior, que você está dizendo que eu discordo dessa. Não é verdade. Uhum. Eu discordo, eu vou dizer de qual eu acordo. Uhum. A administração que eu acordo e que acho que foi a melhor de Sena Madureira foi de um homem que você não conheceu em Sena Madureira, chamado José Nogueira Sobrinho. É dali que eu acompanho a administração municipal em Sena Madureira. Eu sei pela sequência quem passou e quantos anos e quantos mandatos por nome. Certo. Eu conheço, chamo pelo tudinho. E a melhor administração até hoje foi da Toninha Vieira, como prefeita. Vamos lembrar que eu estou falando de prefeito. Para mim, eu discordei do Aguinaldo, discordei da do Ulisses Modesto, que foi votei nos dois. Mas não se concluiu aquilo que a gente conversava, aquilo que era falado em palanque. Eu não presto para nenhum cidadão dizer as coisas para mim. Eu entendo que o cidadão não é obrigado a dizer, mas é obrigado a cumprir o que diz, ou a sustentar o que fala. Eu sempre, o Bartô está no nosso programa, você sempre está lá no programa, Bartô, e sempre leva assuntos. Esses dias você levou a questão dos ramais. Hoje, né? Hoje pela manhã. O que você acha que seria um ramal bom para o produtor andar, para o produtor... Você acha que teve avanços nesse governo que nós temos aí hoje, que no caso é o governo do PT, né? E aí eu falo os ramais para você, como é que deveria ser na sua concepção? Você me dá, só para me afastar Fica à vontade. Aqui, meu irmão, aqui você está à vontade. Aqui. Houve uma reunião de governo, do governo do estado do Acre, em Sena Madureira, e foi dito naquela reunião, isso eu não estava presente, foi que eu soube, dito naquela reunião, que a situação da prefeitura de Sena Madureira
vinha de outras administrações passadas. Ele quis se referir, né, a Ulisses Modesto, a Aguinaldo e etc e tal. Mas ela veio ruim, veio capengando do Remarque de Queiroz, já falecido, Deus tenha em bom lugar. Continuou capengando com Ulisses Modesto, foi razoável, o primeiro mandato, nomeado. Depois ela foi para o Aguinaldo Chaves, também saiu engatinhando, capengando, também não foi média. Depois ela voltou para o Ulisses Modesto, perdão, aí veio um mandato tampão, que veio o mandato de um senhor também, que Deus já tem em bom lugar, chamado Bebé Maia. Depois veio para o Normando, isso foi um desastre, Sena Madureira. Nós tivemos, e eu vou dizer por que foi um desastre. Sena Madureira tinha naquela época, uma frota do INCRA, uma patrulha mecanizada que não cabia debaixo da garagem. Ficou em volta do cemitério, em volta do INCRA, né? Naquela época, tudo né? aquilo ocupado. Então, a quantidade de ramais naquela época, vão dizer, não, mas no meu tempo o ramais ficou bom. Tá. A quantidade de ramais era 20% do que tem hoje. 20% para 3 vezes a patrulha mecanizada que tem hoje. Que hora que já tem umas novas aí, né? Já tem umas novas aí. Aquele prefeito, o Normando, saiu daqui de Sena Madureira, foi o primeiro sinal, o primeiro modelo de salário atrasado. Você imagina o primeiro modelo... Ele foi quem começou tudo, então, ele que você começou, quer dizer assim, o mês de dezembro e o 13º. Ele embarcou na ponta da pista de pouso, escondido. Ele se escondeu-se dentro do Banacre, do prédio do Banacre, que hoje é da Cefaz, e o Bebé Maia, que era delegado nesta época, teve que cercar com a polícia, puxar de arma pro povo não bater no Normando. E ele foi embarcar lá. Ele estava com dinheiro do... Sim. Levou embora um caminhão roxo, que eu chamava roxão, trucado. Depois, do mais de ano, o Ulisses reaveu esse caminhão de volta. Levou um rolo compactador, como se fosse dele. Qual foi o valor da época? O valor? Do trator? Do dinheiro. Não me lembro, não sei. O dinheiro não é dele. Isso foi um destroço tão grande que se eu fosse falar aqui as coisas tudo direitinho, nós vamos tomar muito tempo para explicar. Mas ele saiu e embarcou para saber que um prefeito que entrou na prefeitura, entrou nos braços do povo. Quem tem essas filmagens vai saber que Normando ele não andou para entrar na prefeitura. Ele saiu carregado nos braços do povo. E saiu no ovo e no tomate. No ovo e no tomate e embarcou na ponta da pista. Obviamente não foi um bom prefeito, ou foi? Na sua concepção, dá para notar que não foi um bom prefeito. Tá. Vem dali, foi que veio para o senhor Aguinaldo. O senhor Aguinaldo disse que ele deixou 7 meses lá atrás. Não deixou não. Ele deixou porque pegou 2 do Normando. Atrasou mais 5, fez 7. Daí chegou Toinha. Toinha pagou todos esses salários, mais os do mandato dela, os 48 meses do mandato dela no primeiro ano. No primeiro mandato. Então, Sena Madureira ficou, uma alagação devastou Sena Madureira. Ela conseguiu... Isso foi em 97, a alagação, né? Exatamente. Ela conseguiu superar isso tudo. A Toinha sucedeu o Normando, então, né? A Toinha sucedeu? Ela veio depois dele? Exatamente. Não, muito depois. Ah, certo, muito depois. Muito depois. Como é que foi a alagação de 97 aqui? Como foi que ficou uma a cidade? catástrofe. Eu não morava aqui. Uma catástrofe. Para você ter uma ideia, ficou aqui... A água chegou aqui próximo aqui do Porto do Duduca. Ficou ali 10 centímetros para passar na Feira Velha, para cruzar aqui no Porto do Duduca. Encostou ali no colégio, né? Então, a Sena Madureira, o centro ficou totalmente alagado. Lá em casa, aqui na Barra de um Canso, a minha casa tinha sido planejada para não entrar uma alagação, porque em 79 tinha coberto a calçada, a rua, tinha coberto e dado assim mais ou menos 2 centímetros em cima da calçada. Eu fiz a casa, o Baldani, 20 centímetros mais alta do que a alagação que tinha feito. Isso, olha aqui. Aí, entrou 80 centímetros dentro de casa. Eu entrava de bote ali na minha casa. Você entrava ainda entrou bote. Água mesmo assim? 80 centímetros. Após a alagação, a missão foi grande.
Foi. Grande. E na época a prefeita era Toinha, o governador era o Orley Cameli. Orley Cameli. Orley Cameli. Era o governador do momento. Eu questiono que prefeito tem autoridade, poder, se ele quiser governar o município, ele não precisa do governador. E vou já lhe explicar por quê. A Toinha passou 2 anos no governo de Orley, os últimos 2 anos. Aguinaldo passou 2 anos no começo do governo de Orley. O que o Aguinaldo fez e o que Toinha fez. Uhum. São 2 prefeitos com o mesmo governador, 2 anos cada um. Aí você pega o que Aguinaldo fez, nada. Deixou o salário atrasado até. 5 meses dele e os 2 que ele tinha recebido, que vinha do Normando, que passou para o Ulisses. O Ulisses pagou os 48 meses de salário dele. Não deixou ninguém. Tá? Então, tá aqui. Então, a Toinha passou mais 6 anos no governo Jorge Viana. Sem mandar o valor de uma peteca para ser na Madureira. Toinha, mas no segundo mandato ninguém faz nada. Tá ali a nossa feira que você anda lá na feira, tá ali. Que foi feito no último ano do governo de Toinha. Aquela escola, Messias Rodrigues, foi feita no último, não é uma escola pequena, foi feito no último ano do governo da Toinha, do segundo mandato. Portanto, não é verdade. Esse mito que diz que ninguém faz nada sem o governador, não é verdade. Toinha fez 6 anos, trabalhou 6 anos sem governador. Eu acho até que trabalhou melhor. Esse negócio dessa parceria, o que eu tenho visto muito é descaso. Descaso. E a população sofre. Olha, a Érica, o telefone do Bartô não para de tocar aqui, né? Pode desligar e colocar aí do lado se você quiser, aqui é ao vivo mesmo, não tem esse negócio. Olha, a Érica pergunta de você o seguinte, Bartô, deixa eu te ajudar aqui a desligar aqui. Desligou? Conseguiu desligar? Pronto, agora sim, agora vai. A Érica pergunta o seguinte, Bartô, eu tô te assistindo aqui em Rio Branco, e eu quero te perguntar o seguinte, qual a avaliação que você faz em relação à administração dos 8 anos Nilson Arial? 0. Avaliação ruim, vou dizer por quê. Vou responder a Érica, né? É. Ô Érica, o Nilson Arial pegou uma prefeitura, recebeu da Toinha Vieira uma prefeitura saneada, sem salário atrasado, as ruas, a maioria asfaltada, crédito no comércio e 700 mil reais em caixa. É tanto que é verdade que ela entregou o documento do banco e ele não contestou nunca. Dali começou a se desfazer sendo a Madureira. E vou dizer por que foi 0. Nós tivemos aqui, aí você, Sorriso, tomou conhecimento, passei minha testemunha, era o próprio prefeito Nilson Arial que dizia que tinha 7 milhões e meio para a revitalização do chá. Um garapé, Érica, que nós temos sendo a Madureira. Não cortou um pé de capim. E os 7 milhões e meio, não me pergunte onde é que está, que eu não sei. E também não me disse onde era que colocou. Porque eu entendo pelo seguinte, eu disse a um doutor do INCRA uma vez, um engenheiro do INCRA, que dinheiro de convênio tem 3 caminhos. Um é ser executado o projeto. O outro é não ser executado o projeto, devolve-se o dinheiro. Não devolvendo-se o dinheiro, não executando o projeto, portanto o dinheiro leva a descaminho. E como eu não executou o projeto e nem procurou uma audiência pública ou um rádio, um canal de televisão para dizer que tinha devolvido, portanto só me restou esse último. Sumiu. O dinheiro das 300 casas, é tanto que tinha o dinheiro, que foi dito para mim pessoal e foi dito em palanque. Era para entregar as casas naquele ano da reeleição dele, em setembro. Requisito principal para receber a casa, para participar do sorteio, levar a cópia do título e entregar para a primeira-dama, minha amiga Leuda Arial. Era assim que funcionava a coisa. As 300 casas não apareceu. Não apareceu. Nem o terreno, quanto mais as casas. E isso é velho, você já participou, você já acompanhou isso aqui. Né? Então, esse para mim foi um desastre. Os ramais continuam. Eu moro em ramal desde 2000. Eu tenho 14 anos, estou dentro dos 15 que moro em ramal. Sempre paguei
pedi, me dinguei, porque às vezes não tenho condição de pagar tudo. Então, para mim, foi uma negação ele numa prefeitura. E o segundo mandato, o que você... Péssimo. E não é eu que estou dizendo, porque um prefeito quando chega do lado de todo um aparato de governo, ele é afastado da prefeitura 2, 3 vezes, por irregularidade, naturalmente, não é um bom gestor. Me diz uma coisa, o que você acha que dessa atual administração e esse desafio deles aí, porque pegaram uma situação complicada. Eu gostaria que o nosso prefeito Mano Rufino estivesse nos assistindo, mas o que eu vou dizer aqui, eu digo todo dia no meio da rua, eu digo lá na feira, eu digo no ramal, é a continuação daquilo que eles vinham praticando. Primeiro mandato do Nilson, vice-prefeito, professor Armando. Professor Armando. Quem é? Que será vereador? Vereador, no meu entendimento, é um legislador que faz as leis municipais, que fiscaliza as existentes, que fiscaliza as obras públicas municipais, que fiscaliza o dinheiro público. Tudo que um prefeito vai fazer, você sabe, e se as pessoas que não sabem, eu estou explicando, passa pela Câmara de Vereador. A maioria dos vereadores, se for para comprar tem o dinheiro para comprar um computador, vai para a Câmara de Vereador. A proposta. Aí lá é aprovado. Compra-se. Tem que o vereador saber se esse dinheiro que era para comprar o computador, se foi comprado o computador. Ele tem que olhar o computador, se foi comprado o computador mesmo. Da marca que está dizendo. Portanto, o vereador, ele é conivente com o desmando ou com os acertos de um prefeito. Como o Mano Rufino era vereador no segundo mandato, portanto, eu estou dizendo porque eu disse para ele já pessoalmente, portanto, ele sabia do assunto. O Mano Rufino não pode reclamar de mais lençóis, porque ele é fiscal. Ou ele vai dizer que era incompetente, como vereador? Não acredito. Ele pode dizer assim, olha, eu fiz vista grossa, nós éramos da mesma panela, do mesmo partido, criar qualquer coisa com a verdade, dizer, me perdoem, eu falhei, mas eu recebi o que plantei. Eu e nosso grupo. Você não acha que o vereador, quando vai pedir uma informação, por exemplo, de um prefeito, ele dá se ele quiser? Não, ele é obrigado a dar, sim. Ele é obrigado a dar, sim. Para a Câmara, ele é obrigado a dar, sim. O vereador tem poder para requisitar, até na justiça. Mas ele tem o poder, sim, de requisitar. Então ele sabe. Eu estou conversando com meu amigo Bartolomeu, um camarada polêmico, polemicíssimo. Ele trabalha na feira da cidade, as pessoas conhecem muito você. Muito, graças a Deus. Conhecem demais o Bartolomeu. Vou já voltar a conversar com o Bartolomeu, porque agora eu quero falar um pouquinho da Estoque Lá. Vocês estão vendo na tela a imagem, a logomarca da Estoque Lá. A Estoque Lá fica localizada aqui na rua Padre Egídio, no centro da cidade. Atenção, eu quero convidar você que, se não foi, vá hoje, conheça as novidades, o menor preço, a qualidade no bom atendimento que tem a Estoque Lá. Meu amigo Marcelo Augusto, um abraço para você e todo o pessoal bacana. Precisou comprar geladeira, fogão, televisão, precisou comprar o guarda-roupa, a cama para o seu quarto, é na Estoque Lá. A Estoque Lá tem todas as novidades, tem o menor preço. Está aí o telefone, 3612-3792. Depois eu vou trazer para vocês aqui as fotos das dependências dos nossos patrocinadores. Grande abraço aí para o meu amigo Marcelo, lá na Estoque Lá, o toque que está faltando na sua casa, hein, gente? Dá uma passadinha na Estoque Lá e confira as novidades, o menor preço e uma ótima qualidade no atendimento para você, dona de casa. Alô, minha amiga dona de casa, um grande abraço. Dá uma passadinha lá na Estoque Lá e confira as novidades. No centro da cidade fica a Estoque Lá, o toque que está faltando na sua casa, no seu lar. Olha, e você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 9989-2079. Eu não consigo olhar muito na câmera, porque a gente fica interagindo com os internautas aqui, através, né, do Facebook, as pessoas ficam perguntando. Você pode, inclusive, formular sua pergunta. Aliás, você pode perguntar o que você acha interessante para o Bartô. Vou falar de presidente de governo federal, de Copa do Mundo. Como é que você pensa aí dessa... Posso começar do que é do presidente passado ou atual? Os dois. Eu vi uma entrevista de uma senhora aqui, uma escritora, que falava o seguinte:
Estamos vivendo uma ditadura disfarçada, um tempo muito cinzento. Você acha que esse atual governo, que já vai para 12 anos, né, que já está no poder, já vai para 12 anos que está no poder, você acha que eles... Legal, verifica quem está aí, por favor, para mim, enquanto a gente fica conversando aqui. Você acha que eles estão implantando uma ditadura disfarçada mesmo? O que você... Ela não está disfarçada mais não. Ela já está vista pela grande maioria. É uma ditadura. Você quer ver uma coisa? Vamos embora falar dos amigos do presidente Lula? Vamos. Vamos. Hugo Chávez, ditador, tomou o poder num golpe militar. Correia, do Equador, ditador. Evo Morales, Bolívia, ditador. Aquele Yasser Arafat, ditador. Da Cuba, Fidel Castro, ditador. Do Irã, ditador. Esses são os principais amigos do ex-presidente Lula. Só ditadores. E conivente da Dilma Rousseff. Ditadores que se encartelaram no poder para fazer mal ao povo, que repreende o seu povo, prende. Nós se lembra aqui, quando houve aqueles Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que chegaram os cubanos aqui no Brasil. O presidente da Cuba, então, já não era mais o Fidel Castro, era o Raul Castro, o irmão dele, e aí eles pediram asilo aqui. O resultado foi que o Hugo Chávez desceu, invadiu o espaço aéreo brasileiro, que era amigo também do Fidel Castro. O famoso amigo da onça que você diz. Resgatou os atletas e até hoje não se ouviu mais falar. E ele dizendo, não me deixe ir, presidente Lula, que nós vamos ser mortos. Nós vamos ser mortos. O povo naquela época implorou. Isso não teve piedade. Teve na época das Olimpíadas também que o povo implorou. Alguns atletas cubanos disseram, não, eu quero ir não. Estou falando isso aí mesmo. Pois bem, então, você imagina, o presidente Lula, no meu entendimento, desmoralizou toda a instituição do país. Todas. Ficou o Supremo Tribunal Federal. A Dilma achou por bem agora desmoralizar. E alguém me pergunta, desmoralizou o Joaquim Barbosa? Não. O Joaquim Barbosa mantém-se intacto. Ele é um homem de moral. Mas a instituição foi sim desmoralizada. A Dilma Rousseff impulsou o genuíno condenado, impulsou deputado federal. Ou não é verdade? Os senhores que estão nos assistindo sabem disso, os que não sabem eu estou falando. Impulsou. Havia um outro deputado, que me foge da memória o nome dele, era condenado. A Câmara votou, inocentou, e ele vinha dar plantão nas sessões. Isso aconteceu esse ano, né? O deputado federal que foi condenado à prisão, né? Exatamente, lá em Brasília. Uhum. Então ele vinha dar plantão. Até que a vergonha inventaram o voto aberto, aí foi que caçaram o mandato dele. Isso para nós é muito doloroso, é muito vergonhoso. A Dilma Rousseff tirou 2 ministros e botou 2. Ela agora tem 6 votos. Os petistas hoje querem ir para o Supremo. Os petistas que fazem brincadeira com dinheiro alheio, que fazem... Você soube daquela ameaça que um petista, eu não sei se é do Paraná, se é do Nordeste, ele fez ao Joaquim Barbosa, sim, que ele merecia tomar um tiro na cara e tal? Ele não merecia. Ele disse que ia dar um tiro na cabeça, não foi na cara, na cabeça do Joaquim Barbosa. Ele disse e repetiu. Na tua opinião de cidadão, a denúncia é um posicionamento grave? É grave. Mas sabe por que ele não foi punido? Para mim, ele disse, ele ofendeu o ministro que é presidente de uma instituição da mais alta corte do país. É lá onde nós estávamos amparados. Portanto, eu, no meu entendimento, se eu sou o presidente da República, eu tinha mandado prender o cidadão para respeitar o ministro e a instituição. Mas eu vou mais longe. Por que será que nós falamos tanto de pessoas que... Tu se lembra do caso do jogador da seleção brasileira, que o lateral direito do Barcelona? Que comeu a banana? Comeu a banana? Sim. Jogou a banana no chão. Aquilo, a Dilma Rousseff meteu a cara na televisão,
como aquilo fosse um terror que tivesse acontecido. E eu acho justo. Quem condenou os mensaleiros do PT não foi o Joaquim Barbosa. Ele teve 5 votos, tiveram 5 votos contra eles. 5. 4 votos brancos, de pessoas brancas, e uma de um negro. O cara simpatizou-se com o negro? O que aconteceu? Não é racismo? É. Eu não faço a pergunta, eu já pergunto no ar. Não é racismo? Onde tem 5 pessoas. 4 é branco, 1 é negro. Por que o negro merece um tiro na cabeça? É. Olha, eu estou conversando mais uma vez aqui com o meu amigo Bartolomeu. O Bartolomeu é polêmico, hein, gente? Eu queria, inclusive, te convidar depois, para quando a gente sempre trazer alguém para entrevistar, você fazer parte também da entrevista. A gente está melhorando o nosso estúdio, a nossa transmissão. Nesse momento tem gente em Rio Branco que assiste a gente, né? Eu quero agradecer a visita do seu Paulo, que está aqui com a gente. Não precisa fechar nele não, mas o seu Paulo está aqui, está assistindo a nossa conversa. Você falou que a ditadura não é disfarçada no Brasil. Não. Ela está mesmo... Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. O Brasil virou um inferno. Porque se fosse uma ditadura militar... militar... Mato Grosso falava em Portugal que hoje o Brasil é um ponto de referência vergonhosa em todo o mundo, né? Principalmente na Europa, né? Todo mundo. E essa Copa do Mundo, o que você acha dessa Copa do Mundo no Brasil? Veio em boa hora? Não deveria acontecer? Eu quero... Mas tinha um homem que era considerado analfabeto, presidente da República, chamado João Batista de Oliveira Figueiredo. Quando foi cogitado para trazer o jogo da Copa do Mundo para cá, ele respondeu: não estamos preparados para uma Copa do Mundo. Nosso país ainda não está preparado para uma Copa do Mundo. E está aí, não está preparado para uma Copa do Mundo. Não está preparado para uma Copa do Mundo. Nós não temos mobilidade. As obras de mobilidade, somente 15% foram concluídas. Somente 15% foram concluídas. As outras, tem obras que nem começou de mobilidade, que é isso que ia servir para o país. Os acessos aos estádios não estão concluídos. O secretário-geral da FIFA está aí criticando o Brasil. Primeiro ele falou de chute no traseiro. Isso aí, até hoje, nunca deixou de fazer críticas, né, de chamar a atenção o sistema de governo, a presidência da República, né? Então tá aí, a realidade é que as obras não foram concluídas, não serão mais concluídas, porque se apaga tudo depois da Copa do Mundo, o dinheiro desaparece, eu estou dizendo que desaparece, e pode ter certeza. Eu vi um levantamento, os dados, a Copa do Mundo no Brasil gastou 2 vezes mais de que 2 Copas, as 2 últimas Copas nos outros países. Por exemplo, no Japão e na África, né? 2 vezes mais. Lá ficaram prontos. Aqui não está pronto, somente 15%. E quando falam assim, mas o pessoal quer mudar, quer tirar esse governo que está aí, federal, a presidente, mas vai colocar a oposição que é pior? Não, nós temos opção. Nós temos opção. Tem opção hoje no Brasil? Tem. O governador de Pernambuco, para mim, é uma das opções vista Você pensa que, assim, o fato de o povo não experimentar nunca vai saber quem é bom. Eu sempre tenho dito assim, como é que eu vou saber que o Paulo ele vai ser um bom governador se eu nunca colocar ele no mandato? Tá, eu vou mandar esse recado. Aí a pessoa diz assim, mas eu vou vir para o âmbito estadual rapidinho e a gente volta de novo para o federal. Tá. Os caras dizem assim, eu não vou votar no Tião Viana. O povo do Acre está revoltadíssimo com a situação. Mas e aí? Mas o que adianta votar no Baço Bitar? E o que adianta votar no Bocalon? E aí, o que o povo vai fazer? É isso que eu pergunto no âmbito federal. Se não votar na Dilma, para você, qual seria uma boa opção como cidadão hoje do voto? Seria bom que as pessoas não fossem para as urnas, porque você sabe que agora na Copa vão acontecer muitos protestos, não tem jeito. E as pessoas já começaram a se mobilizar, né? Por que a situação e a oposição insistem em tocar nesses assuntos? Mas o que adianta se não votar na Dilma, vai votar no outro porque que é farinha do mesmo saco? Como é que você vê isso? Eu vou votar, eu vou postar aqui ser bem rápido, tentar ser rápido. Uhum. Primeiro, eu sou contra a reeleição. Eu não me importo que você tenha um mandato de 4 anos, não pode se recandidatar e após um outro mandato meu, você sim pode se candidatar de acordo com o que você fez, certo. Aí a população pode fazer o julgamento de novo.
Você é uma desigualdade à reeleição. Você sabe que você estando no poder, você tem várias maneiras de trazer o povo sujigado sobre si. O Bolsonaro, isso blindou um presidente da República para fazer a pior das traquinagens já visto no país, o presidente Lula. Porque o povo entende que o dinheiro, sabe que virou lei agora essa questão do Bolsa Família, agora é lei, né? É lei. Não pode acabar mais. Eu sou de acordo. Não no sistema que está. Você vê todo candidato que pertence à Frente Popular, que pertence à organização de lá, só fala no Bolsonaro. Ele pode fazer qualquer traquinagem que o povo bate palma. Quer ver uma coisa que o povo bateu palma e está arrependido hoje? Acho que está arrependido. Quando o TCU mandou parar 4 obras superfaturadas por irregularidade e outras coisas, o presidente Lula bateu palma, desobedeceu à justiça e disse, não vou parar as obras não. E o pessoal aplaudiu o presidente Lula. Hoje, eu disse, amanhã vai fazer falta. Hoje, Sorriso, eu estou vendo a justiça mandando os motoristas de ônibus voltar ao trabalho. Ele disse, não volto não. Isso é o reflexo do que um presidente da República desmoralizou a justiça. O que nós podíamos se amparar. Nós sabíamos que nós podíamos perder aqui e acolá, mas quando nós chegássemos na justiça, o que era nosso, tinha que ser respeitado. Eu aprendi que a justiça tinha que ser respeitada. A ordem da justiça tinha que ser cumprida. No PT não é assim. É o que o PT quer. O povo do PT quer. Eles entendem que está acima das leis, acima de tudo e de todos. Que eles são o fenômeno do mundo. E não é verdade. Uma hora nós vamos sentir falta da moralização da justiça, que o Lula desmoralizou parte da justiça. Vamos falar de governo do Estado, vamos falar de administração estadual. Como é que você vê esse atual governo? Ruim. Começou com Jorge Viana, lá atrás. Peraí. Né? Vamos falar no troca de partido, de mandato. Eu entendo que nós temos que trocar. Eu sou a favor da alternância de poder. Procurando que nós encontra. Foi votando e trocando que nós encontramos um Orley Cameli. Foi votando e trocando que encontramos um Binho Marques, um grande governador desse estado. Né? Concordo com você. Então, para mim, os 2 melhores governadores desse estado chama-se Orley Messias Cameli e Binho Marques. Porque nós saímos daqui, nós saímos ver as obras feitas para o povo, sem mídia. Não gostava de puxa-saco. Esse outro, quando vem uma puxa-sacada atrás, que faz é nojo. Né? Para dizer o contrário. Quer ver uma coisa? No governo Jorge Viana, tampava-se um buraco de 1 metro quadrado, tinha 15 placas. Aliás, tinha 30. 15 de um lado de lá do buraco, governo da floresta, aí do outro lado, governo da floresta de novo, tinha 30 placas, aqui um lado dentro do outro. Governo Binho, tampava-se um buraco com 5 metros de diâmetro, 3 vezes mais, 5 vezes mais. Aí tinha 2 placas. A 300 metros tem homem trabalhando, a 100 metros tem homem trabalhando. Eram essas placas. E o buraco era muito maior. Portanto, citar alguns exemplos. A Ponte do Caeté, eu falo só aqui em Volta de Cena. A Ponte do Caeté foram 8 anos de bate-papo. Eu tenho um amigo que era do PT, agora não é mais. Aí a máquina roncava na beira do Caeté. Inclusive um jornalista, que eu tenho uma admiração muito grande por esse jornalista, Aldejane Pinto, eu vou logo dizer quem é. Aldejane Pinto. Gente finíssima. É uma pessoa da mais alta competência como jornalista. Se eu tivesse muito dinheiro, eu botava aquele homem na faculdade de jornalismo para ser o melhor do mundo. Muito competente por que faz. Pois bem, aí dizia, para aqueles que não acreditavam, queimaram a língua. Começou a construção da ponte do Caeté. As máquinas roncando na beira do Caeté. Aí botava o microfone da rádio lá, a máquina roncando. Nunca botou uma pedra. Nunca botou. O Binho fez no primeiro ano de governo. E tem um mito que diz que se não trabalha no inverno aqui que não dá. O homem atravessou um rio no inverno e fez uma ponte. O asfalto do Polo foi um auê do Jorge Viana, 8 anos. Nunca botou uma pissarra no Polo. O Binho chegou e fez. O asfalto para ir para o 2º distrito
Foi outra festa medonha. Nunca fez o Jorge Viana. O Binho chegou e fez. A reforma do hospital, dizia uma amiga minha, Toninha Gadelha. Agora o governador da Floresta, governador Jorge Viana, trouxe na bagagem o dinheiro da reforma do hospital. Era na bagagem mesmo, mas não desatava a bagagem e o dinheiro nunca apareceu. O Binho chegou e fez. Portanto, eu considero o Binho um grande governador. No seu ponto de vista? No meu ponto de vista. Eu estou dando as obras daqui que ele fez, sem falar aqui na BR e Cruzeiro do Sul. O Jorge Viana, em 8 anos, pavimentou de asfalto a BR-364, de Sena Madureira, o trecho de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, 4,5 km de um lado da BR e 4 km do outro lado da BR. Parou na frente da fazenda do Marreco, aqui. Eu lembro, aqui. eu lembro. Eu andava muito em 8 anos, 4,5 km. Ou seja, ele não fez 500 metros por ano. Não chegou a fazer 500 metros por ano direito. 250 por ano. 250 Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Mandou os agricultores plantar pupunha, que ia exportar pupunha para o Japão. Tá aí as pupunhas penduradas. Perderam, o pessoal fizeram financiamento. Aquele um Adão que tinha aqui, que ele levou para o gabinete, quando surgiu aqui a Polícia Federal, quis aprender, e aí e tal. Quando a Polícia Federal quer aprender, naturalmente alguma coisa está de errado, né? Uhum. Levou para o gabinete dele, vendeu a R$3, lascou a vida do pequeno produtor e até hoje não levaram nenhum palmito para o Japão. Álcool Verde? Álcool Verde, eu acompanhei de longe a Álcool Verde. Eu entendo que seria um projeto que daria certo. Teve uma denúncia agora no site que diz o seguinte, que a Álcool Verde está sendo mandada para Porto Velho, depois de beneficiado, o álcool, e vai para Porto Velho e volta para cá mais caro. Eu não entendi não dá também. Pra entender. Mas essas coisas que acontecem no governo do PT. O pensamento é tão miúdo, Sorriso, o pensamento é tão miúdo, que o governo, nós temos hoje, eu falei hoje da nossa colônia, quer ver uma coisa? O governo, em vez de incentivar a produção de mandioca, milho, arroz, e aqui do lado, na mesma colônia, incentivar café, caju, outras atividades agrícolas, permanente, castanheira. Aí sim, se ele quisesse embutir a seringa, eu não seria contra não, se ele quisesse embutir a seringa, mas que tivesse dado a oportunidade para as pessoas ter essas culturas de emergência. Emergência, mandioca de emergência. Eu plantei mandioca. Você acha que o produtor não é muito valorizado nessa questão? Zero. Eles fazem muito enganar. Faz um financiamento de nada para coisa nenhuma, a revelia, sem assistência técnica, sem fazer análise do solo, para o cara plantar para saber se daqui a um ano dá. Porque não é em todo canto se dá mandioca, nem em todo canto se dá milho, nem em todo canto se dá banana. Aqui na cidade está sendo construída uma fábrica de borracha. Qual é o teu posicionamento em relação? Eu vou já falar, eu quero falar de seringueiro, se você me permitir, eu vou falar de seringueiro. Seringueiro, ninguém quer mais ser seringueiro hoje na vida. Foi o pior serviço que o homem já fez na história da humanidade. Na história da humanidade. Era uma escravidão. Você quer ver uma coisa, Sorriso? 1 quilo de borracha nunca pagou um cartucho novo. Um cartucho de espingarda novo. Custa R$3,50 hoje. E 1 quilo de borracha continua não pagando o valor dela. Não estou falando de subsídio. Estou falando do valor da borracha. Não paga um cartucho novo ainda. Uhum. Um bom seringueiro, fazia 1.000 quilos de borracha. Portanto, vendendo de R$3, como é hoje o preço, com subsídio e tudo, né? Daria R$3.000. Era esse dinheiro que um seringueiro tinha que passar com a sua família. Família numerosa, que as mulheres tinham muitos filhos, por sinal, uma mãe que é mulher de um seringueiro, tinha 12 filhos. A vizinhança era assim, 12, 14, 13, 10, 9, era assim. Tá entendendo? Então o que o seringueiro passava era necessidade. Ele não tinha roupa. As mulheres tinham um vestido da Florzona. A mulher do seringal, você sabia qual era do seringal e do outro seringal. Porque os patrões levavam aquele tecido, tudo de um tipo só. Então a mulher vestia aquele vestido da Florzona, com aquela saiona. E só tinha um. Mamãe, por exemplo, ia para a vertente lavar o vestido ali de 8 em 8 dias. Ela tinha que escolher um dia que tinha sol. Aí ela sacocava em cima da tábua para cobrir os peitos e fechava as pernas e botava o vestido para enchombrar. Nós chamávamos enchombrar.
que era pegar um ar de Enxugar, sol, pegar um sol, pegar um ar assim. de sol. Quando nem enxugava direito, botavam no corpo e vinha para casa. Era essa a facilidade e a fortuna que o seringueiro passava. Muitas e muitas vezes, o seringueiro não era só papai não era um preguiçoso, não é todo mundo que é só papai, sabe como trabalhador. O seringueiro não tinha queroseno para se alumiar. Ele botava um casco de jabuti enchido de areia, botava um pedaço de sanambim enrolado na sororoca, na pá de sororoca, botava no meio do casco de jabuti, e ali ele saía com aquele casco de jabuti dentro de casa para ir jantar, para ir para dentro do quarto, para ir para qualquer canto, com um casco de jabuti cheio de areia, com um pedaço de sanambim no meio, fumaçando preto, e era isso que o seringueiro tinha. O mundo não tinha sal, açúcar não se falava, o café era de manjerioba, ou milho torrado, queimava-se o milho, o caroço de milho, muitas vezes açaí, caroço de açaí, pisava no pilão e ali fazia o tal café com garapa de cana. Está aqui a vida do seringueiro. Ainda tem pessoas que querem, como o Jorge Viana, queria que as pessoas voltassem a cortar a seringa. Isso é um verdadeiro absurdo. É um serviço bom, mas ele não quer deixar de ser senador e governador para ir cortar a seringa, apesar de ser bom. Né? E é ruim ser governador, mas quer ser governador. E dessas facilidades, as pessoas bonzinhas, o inferno está cheio. O inferno está cheio. Então, vamos falar da fábrica aqui. Como é que faz-se uma fábrica, se fosse uma casa de farinha para beneficiar a mandioca, em grande escala, porque nós hoje tem comércio, 1 quilo de farinha em Porto Velho, que é bem aí, custa R$10. R$10. Tem mercado. O Mazinho Sarafim levou 5 mil quilos de farinha para São Paulo, misturada com castanha, o ano passado, vendeu a 7 conto. A 7 conto. No atacado. Ele estava conversando comigo quando recebeu o telefonema de um contrato de farinha, 30 mil quilos por mês, só para um supermercado, só para um. Tá entendendo? Então nós temos 7 meses a mandioca começa a dar farinha. Eu plantei mandioca em outubro, 21 mil covas de roça, 21 mil covas de roça. Arranquei a semana passada, 15 pés, deu 45 quilos. 45 quilos. 3 quilos por cada pé. Eu vendo a R$1 aqui para os companheiros aqui na feira. Então, eu fiz esse de R$45. Eu trouxe mais, eu estou falando desses 15 pés. Eu trouxe uma outra mandioca que eu tinha, eu sei, todo domingo eu trago. Né? 3, 4 sacos de mandioca, 5 sacos de mandioca. Então, como é que nós vamos fazer uma fábrica de borracha, elogiar essa fábrica de borracha, se não tem um produto para essa fábrica trabalhar? Isso é um dinheiro jogado fora. Não são a placa que eu vejo ali. Mas falaram que foi 12 milhões, né? Exatamente. 12 milhões. É um dinheiro. Isso comprado de máquina para incentivar o produtor rural a plantar. O forte do Acre é a agricultura. A agricultura é perdição nossa. Eu tenho dito isso reiteradamente. A perdição do pequeno produtor é criar gado. Nós não podemos criar gado. Quem tem que criar gado é gente grande. Né? Fazendeiro grande, que pode melhorar a genética. Nós temos que plantar, é roça, é milho, é feijão. Quer ver uma coisa? Eu vou já lhe dizer. Eu tenho 2,5 hectares de mandioca plantada. Arranquei 3 pés, arranquei 15 pés, deu 3 quilos em cada pé, 45 quilos. 45 quilos. 1 hectare tem 8 mil covas de mandioca. 8 mil covas de mandioca. A 3 quilos cada pé, 3 vezes 8 dá 24. O Elvis está dizendo o seguinte, essa fábrica de borracha vai virar elefante branco. Não, ela já nasceu elefante branco. Ela já nasceu um elefante branco. Porque não existe a matéria-prima. Se você plantar hoje a seringa, se você for plantar, ela talvez dê corte de foice com 15 anos, de foice, para cortar a seringueira. Mas o governo disse que vai ter a produção o mais rápido possível aí. Veremos. Deixa eu concluir aqui o pensamento. Então, se você pegar num hectare de pasto, você bota 2 reses. Enquanto uma novilha vai dar a primeira cria, para mim tirar um bezerro para vender por R$500, eu tiro 3 safras de mandioca, na mesma hectare. Ela me dando 6 mil, eu estou botando bem baixinho, para vender até de atacado. R$6.000 por hectare, eu estou falando porque o meu vizinho vendeu 1 hectare de mandioca, vendeu para o Decalo, e o Decalo vendeu para a casa de farinha dali do Toco Preto, né? E ele fez R$6.000 num hectare de mandioca. De 1 ano na mandioca. 1 ano. Então, 3 anos dá 18 mil. 18 mil de mandioca. Mas será que o governo, ao passo que está fazendo essa fábrica, não está incentivando a plantar? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Não tem como. Não há como. Daqui 10 anos,
os serviços que é feito pelo governo, você sabe que com 3 anos começa a se decompor. É assim que funciona. Tem a história da construção. O governo no Brasil é craque para fazer isso, os nossos políticos. Eles entregam a obra pronta, mas são péssimos para manter ela naquele padrão. Uma escola arrumada, bonita, aqui, entregue. Aí vão embora, some todo mundo, né? Faz uma boa inauguração, tá bonito, tá redondo, aí esquece que ele existe. Aí não volta mais ninguém. Tá. Pra ajeitar a parede e tal. É prejuízo. Esse é um boom de maquiagem. Está ali os aeroportos, feito agora recentemente. Passou a reportagem na Globo, em todos os canais de televisão. Aonde tinha sido feito, não tinha um ano, tinha 19 balde aparando goteira. A moça está contando aqui, 19 balde aparando goteira. Aparando goteira. Isso é um verdadeiro descaso. É o pessoal do puxadinho, da maquiagem, da mídia, da malandragem, dizer o que não vão fazer, dizer o que não estão fazendo. Ele diz que deixaram o dinheiro para a ajuda do prefeito, diz na rádio e o povo espera, mas não cai nada na conta. Essa é a grande verdade. Para maquiar, ludibriar, enganar, eu nunca vi igual. Você não acha que as pessoas que hoje se manifestam contra essa atual administração, no caso da presidente Dilma, eles são mais perseguidos? A imprensa deveria ser mais livre? Qual é o teu ponto de vista? A imprensa está livre pelo milagre. Pelo milagre. Nós sabemos que o presidente Lula já, quando era governador, 3 vezes ele mandou um projeto para amordaçar a imprensa, e você acompanhou isso, dentre de outras medidas provisórias que era de interesse do povo. Se votasse aquela medida provisória, aquela que ele tinha embutido contra a imprensa, para amordaçar a imprensa, também estava em vigor. Você sabe que o presidente Lula deportou um jornalista americano porque ele disse que ele bebeu as cachaças. Então é um homem democrático que expulsa um jornalista porque diz que o presidente bebeu o bar do presidente da República. O bar do presidente da República, dentro do avião do presidente da República, custou, vou dizer agora, o relator do projeto chama-se Cibá Machado, que assumiu na vaga de senador da Marina Silva. Cibá Machado. Vi ele lendo. O projeto custou R$332 mil. Vou repetir. R$332 mil. Me esqueci dos centavos. O bar do presidente Lula na época, dentro do avião. Dentro do avião. E ele ainda disse, se é do presidente andar bebendo em boteco, que beba seguro dentro do avião. Disse o Cibá Machado. Tá aí, tá na taquigrafia do Senado. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma briga interna, você falou em Cibá Machado, existe uma briga interna do deputado federal Cibá Machado junto com esse atual governo que está aí. O que você acha? Você tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento não tenho. Dessa briga interna. Gente, a Mirelle Centro de Estética é o melhor lugar para você deixar sua pele mais bonita, mais atraente, mais, né? Atenção, dê uma passadinha na Mirelle Centro de Estética e confira as novidades. Quer tomar uma aguinha, meu amigo Bartô? Fique à vontade, enquanto a gente fala aqui da nossa Mirelle Centro de Estética. 9984-4270 ou 3612-4160. E aí você vai deixar a sua pele bonita. Fica aqui no centro da cidade, na Avelino Chaves. Vocês estão vendo aí agora, gente, o banner da Mirelle Centro de Estética. Tá bonito e maravilhoso o banner aí, né? Pois é, um abraço para a Kícia. Um abraço para os nossos amigos internautas que estão assistindo a gente nesse exato momento. Um abraço grande para vocês. Olha, e deixa eu dar um toque aqui para a rapaziada. Você que está participando com a gente nesse momento, você que está assistindo a gente, você pode fazer o seguinte. Você pode enviar sua pergunta agora, se você quiser, pelo nosso telefone. A pergunta que você quiser fazer para o Bartolomeu. O nosso telefone é o 9989-2079. 9989-2079. O Francisco, acho que é Francisco o nome dele, ele está assistindo a gente nesse momento lá em Manaus, né? Ele está assistindo a gente pela internet. Ele diz, olha, eu conheço o Bartô, talvez ele não me conheça, mas eu conheço o Bartolomeu. E eu queria fazer uma pergunta para o Bartolomeu em relação ao nosso município. Em quais parâmetros o nosso município tem avançado? Em quais parâmetros o nosso município regrediu?
Um abraço aí para todos do município de Sena Madureira. O Francisco, lá em Manaus. Daqui a pouco eu vou inventar aqui no programa, aqui, Bartô. As pessoas que estiverem ouvindo a gente, que mandarem mensagem, vão mandar com a foto, que é pra gente colocar a foto também para conhecer quem são as pessoas, né? É para até conhecer o Francisco. Conhecer o Francisco. Pode até conhecer, né? Dele, Quanto tempo você você vende lá na feira aquele tabaco lá? Eu vendo há 35 anos, eu vendo tabaco. Eu saí do Mercadão, vim para a feira aqui velha e agora estou na Sabe na lá, nova. se quando ele era menino ele não vinha aqui fazer compra com você, de repente pode ser, né? Exato. E aí? Vamos falar da Vamos voltar para o município. Do que regrediu. Vamos voltar para o município de Sena Madureira de novo, Bartô. Não avançou na saúde. O Hospital Francisco, que você conhece na Madureira, é o mesmo hospital antigo. Se você vencer na Madureira, o que tem de novo foi uma escola, não sei quantos anos faz que você vem aqui, o que tem de novo uma escola que a Toninha fez, aqui na ponta da pista, e alguns postos de saúde, e tem algumas escolas realmente que foram feitas nesse período, né? Eu não sei quantos anos você não vem sendo na Madureira. Regrediu na pavimentação. As novas não aguentou ser inaugurada, portanto se dissolveu o ciclo de ano. As velhas se decompôs. Então não tem nada de novo em Sena Madureira em benefício do povo. Ainda continua a mesma quantidade de médico. A quantidade de posto evoluiu no tempo da Toninha. Foi feito 8 postos de saúde novos na cidade. Agora, no tempo do Normando, do Nilson Arial, foi feito mais 2, né? Não criaram os postos. Um foi feito novo, o outro foi reformado, né? Então as coisas vão assim. As coisas que foram ampliadas foi pela ironia do destino. Por exemplo, agricultor, a área da agricultura se expandiu-se em assentamentos, mas nunca mais vimos o volume de produção dentro da Cageacre que nem nós vimos no passado, tá entendendo? Então, de milho, havia agricultor aqui que produzia 25, 28 toneladas de arroz, um agricultor, mas tinha incentivo, o governo comprava, naquele tempo o governo comprava a produção de arroz, naquele tempo o governo era o Flaviano Melo, então comprava a produção de arroz daquela época, e feijão e milho. E então tinha um preço mínimo, e quando o agricultor não tinha, achava um preço melhor no mercado, então ali ele vendia para o comerciante. Mas o governo garantia o preço do produto já na Cageacre. Gente, o programa Sorriso Show está no ar todos os dias, de segunda a sábado, das 7 às 9 da manhã. E eu quero convidar você para estar ouvindo a gente, você, meu amigo internauta, você, minha amiga dona de casa. Os acessos começaram a aumentar a partir desse momento. É uma pena que a gente está chegando ao fim dessa entrevista com o Bartô, mas vocês vão poder ver a reprise dessa entrevista. A gente vai acoplar no Facebook e você vai poder assistir aí amanhã ou depois, como você escolher. Sempre nós iremos fazer as transmissões ao vivo pela nossa Web TV, mas você também vai poder estar assistindo pelas redes sociais. A gente vai sempre colocar uma reprise no nosso site, vamos colocar... Enfim, você vai poder conferir essa entrevista aqui com a gente. Ô Bartô, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui conosco. Eu queria convidar você para sempre que a gente tiver outros entrevistados, você poder estar aqui para participar com a gente. Existe essa possibilidade de você aceitar isso? Com certeza. Eu só não estou aqui na sexta-feira à noite. Sexta-feira não tem como fazer transmissão, porque sexta-feira o pessoal sai cedo. No decorrer vão da semana. Pro bar, vão, né? Exatamente. As nossas transmissões aqui vai ser sempre terças e quintas-feiras. Eu estou aqui com certeza. Por sinal, eu gostaria... Já mandei alguns avisos, que não é recado, não sou me mandar recado, mas já insisti para que o governador do estado, Tião Viana, ou o Jorge Viana, senador da República, me convidasse lá na outra rádio, ou em qualquer uma rádio, né? Falasse com o dono da rádio ali, da rádio... E essa rádio tem dono? Não pode ter, é estatal do governo. Tem um dono lá, sim. Aí... Porque aqui ele não fala fulano, só fala de interesse do governo a um dono específico, no meu entender, né? Não é popular. Uma rádio popular que está sendo, e de interesse da comunidade, é a FM, hoje que você trabalha, que está nos dando espaço para que nós expresse
o nosso pensamento. O nosso pensamento. Pois bem, se o governador, vou deixar o convite, se alguém das pessoas que assessoram o governador quiser transmitir o recado para ele, para nós ver um debate aqui no seu programa, se você permitir, nós falar das ações de governo. E eu quero falar do primeiro dia que ele entrou na minha casa, na primeira candidatura de senador, e o irmão governador do estado, uma carta que entreguei para eles, e o que eles me disseram na minha casa, 5 horas da manhã. Por que não se concluiu isso até hoje? Estou falando da saúde. Eu votei no Tião Viana porque me convenceram de que ele, como médico, e é um bom médico, como senador da República, o irmão governador, a saúde ia melhorar. Tudo que eu dizia para eles, que era um absurdo, uma falta de vergonha. O hospital de Sena Madureira, com 6 médicos que tinha boliviano, eu fui aplaudido. Eles pegaram uma carta minha e levaram em todo o Acre, dizendo que um suplente de vereador em Sena Madureira, do PDS, né, que estava se propondo a encampar na campanha deles, e na proposta de pavimentação, incentivo à produção, escoamento de produção, me encantaram. Eu quero lembrar ele o que aconteceu com os 3 aparelhos que ele disse que era 93 mil reais, que era uma vergonha não ter. Está no ar ainda? Tá, nós estamos no ar, aqui ninguém sai do ar, não. Peraí, olha. Um raio-x novo, que eu falei que o de lá era velho. Mas chegou um novo aí. Chegou, exatamente, foi um que chegou. O de endoscopia, não tomei conhecimento que chegou, nem como senador, nem como governador. O de cardiologia, não tomei conhecimento que chegou, nem como senador, nem como governador. Os 6 médicos eram uma vergonha. Os 6 médicos eram uma vergonha, 6 médicos para atender. Quando o Jó assumiu, tirou 2 e ficou 4. Então eu não sei mais o que foi que aconteceu. Eu queria que viesse me explicar publicamente, numa entrevista, o que aconteceu. Que os ramais não andaram, não foram pissarrados, não foi melhorado. Vamos resumir? Tudo que é ruim é do povo ou para o povo. Quer ver uma coisa? Rua nos buracos, ruas esburacadas, é do povo, é rua do povo. Ramal fechado com atoleiro é ramal do povo. A luz no campo é luz para todos. Quer dizer, o que é ruim ou é para todos ou é do povo, no PT. Isso é uma demagogia, isso é menosprezar a inteligência do cidadão. Eu estou falando com prova. Lá no meu ramal, em 2010, teve 54 postos no terreiro do João da Onça, para ir o ramal lá para casa. Nós temos 15 moradores nesse galho de ramal. Depois das eleições, os postos sumiram. Esse ano passado, voltou os postos. Botaram nos buracos. Uma empresa fulminante, que eu só vi o bafafá, chamei um senhor por nome Alberto de mentiroso, numa reunião no dia 20 de maio do ano passado, porque ele começou mentindo, que a empresa era muito grande, e ia estar lá no Madeira e PPP, quando a empresa era um pífio. Tá lá. Não, estou falando aqui porque nós tivemos uma reunião, estou falando aqui porque um rapaz chamado Deco, um engenheiro da empresa, disse que o governador não repassou o dinheiro desde o de dezembro, precisava que nós desse e não tinham condições de fretar o transporte, eles não tinham parte do material. Aí juntou-se eu, o Decalo, nosso presidente da nossa associação, Antônio da Mira, toyoteiro, e um rapaz do sindicato, numa mesa, e eu pedi para ele, não minta mais para mim, doutor. Ele disse, não vou mentir para o senhor, vou falar a verdade. Nós tem parte do material para botar luz para vocês lá, nós não tem a outra parte, nós não tem com que comprar, nós não tem com que fretar uma Toyota, nós não tem dinheiro para comprar manutenção. Se vocês se propor, se nós comprar o material, conseguir comprar, vocês se propõem a transportar e dar estadia dos trabalhadores, dissemos sim. Nós que precisamos da luz, dissemos sim. Eu com a caminhonete, Decalo com o caminhão, nosso presidente, e o da Mira com a Toyota, para transportar o material, que desde de dezembro do ano passado não manda dinheiro, não paga o trabalho que foi feito. Palavra do engenheiro, vou dizer o nome, Deco. Esse é o nome do rapaz. Tá entendendo? Então isso é um verdadeiro absurdo. O ano passado eu disse pro doutor do INCRA,
Eu lhe mostrei a foto de um carro aqui atolado. Certo, né? certo, mostrou. Aqui nesse trecho está dentro dos 8 quilômetros de melhoramento, alargamento e pissarramento de ramal, de 2010. E em 2010, na eleição do governador e do senador, botaram as máquinas para fazer. Nós tínhamos feito inúmeras reuniões. Para qualquer de reunião desse jeito eu nunca vi. Pois bem, desculpe aí. Então, em 2010, botaram as máquinas lá. Para fazer os 8 quilômetros de melhoramento e alargamento. Alargamento e pissarramento. Dá no meu portão. Tira os 2 trechos mais ruins do ramal. Certo. Tira os 2 trechos mais ruins do ramal, onde eu lhe mostrei as fotos. Que está aqui as fotos para quem quiser ver. Pois bem, quando passou as eleições, eu fui deixar o pessoal, segunda-feira de manhã, eu fui deixar o pessoal que tinha vindo comigo, eram meus vizinhos, não tinha mais transporte, depois da eleição você sabe que larga o pessoal na rua, né? E eu fui deixar o pessoal. Encontrei os caminhão prontos que ia buscar as máquinas. E até hoje não voltou. Então, o ano passado, em maio, quando houve a reunião de INCRA, prefeitura, governador, DERAC, etc e tal, eu disse pro doutor do INCRA, tinha 300, vou dizer os números, 384 quilômetros de alargamento e pissarramento nos ramais de Sena Madureira. Estou falando palavra do representante do DERAC com o engenheiro do INCRA. Aí quando terminou eu pedi a palavra, eu disse, doutor, não vai fazer, doutor. Vou repetir o que disse para ele. Dinheiro de convênio tem 3 destinos. Executa o projeto, doutor. Devolve-se o dinheiro, doutor. Ou ele leva descaminho. Doutor, não tomei conhecimento que esse dinheiro foi devolvido. Portanto, o projeto não foi feito. Não foi concluído. Então, doutor, só sobrou um. O dinheiro pode ter levado descaminho. São obrigados a fazer, seu Bartolomeu, chamou de senhor. Seu Bartolomeu, são obrigados a fazer. O INCRA passou o dinheiro para o DERAC através do governo. Passou para o DERAC. Não tem como se concluir. Resultado, não fizeram um pau, não foi no meu não. Em nenhum ramal. Olha, gente, tá vendo só? Esse cara vai voltar mais vezes aqui no nosso programa para conversar com você. Bartô, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço, meu irmão. De coração mesmo. Viu? Obrigado, viu? E queria que você voltasse mais vezes aqui com a gente. É só me dar um toque. Pode vir aqui, vamos ter alguém aqui que vai fazer umas perguntas. Eu vou fazer um desafio com você. Eu vou convidar aqui os pré-candidatos ao governo. Vou convidar aqui o Bocalon, vou convidar o Márcio Bittar e vou convidar o Tião Viana. A gente, sempre que tiver com eles aqui, eu queria que você estivesse participando também. Como não tem sexta e nem tem sábado, obviamente estou na cidade. Vai estar na cidade, com certeza. Então tá, obrigado. Me chama. Obrigado de verdade. Fica aqui, continua aqui comigo, por favor. Tá aqui o negócio. Gente, deixa eu, segurei. Fecha aqui em mim, por favor. Eu conversei com o Bartolomeu, esse camarada, gente finíssima, que está aqui conosco nesse exato momento. Quero agradecer a sua participação, de você que está assistindo, que conferiu essa entrevista. Um forte abraço.